Os 10 papas mais importantes da história da Igreja Católica. Entre os mais de 265 nomes que já comandaram a Igreja, selecionamos 10 papas mais importantes da história, homens de grande influência para o catolicismo e para a sociedade, ainda que tal influência não seja sempre positiva, de homens simples e aristocratas ricos. Esperamos que termine esse artigo sabendo um pouco mais sobre os papas mais marcantes da Igreja. Primeiro, São Pedro, nacionalidade israelense, viveu entre o século I a.C., cerca de 67 d.C., papado 30 a 67 d.C., 37 anos. Nome de batismo: Simão ben Jonas. Nome escolhido: Pedro. Um simples pescador da Galiléia que resolveu seguir um desconhecido Jesus que se dizia o Messias. Foi assim que São Pedro iniciou a sua vida no cristianismo e após a morte de Cristo passou a ser o primeiro chefe da Igreja Católica. Segundo a Bíblia, Jesus disse a Simão: "Tu és Kefa", traduzido pedra ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Depois da morte do Messias, Pedro teria saído em pregação por vários países, como a atual Grécia e Turquia, até chegar em Roma, onde fundou a primeira comunidade cristã da cidade. Pode-se dizer que foi um papa muito importante da história, não só por ter sido o primeiro, mas porque, com base em seus deslizes, como ter negado Cristo 3 vezes no dia de sua morte e questionar a missão divina de Jesus. Outros líderes religiosos que vieram séculos depois questionaram seus títulos de porta-voz de Deus, e logo todos que vieram em seguida. A Igreja Ortodoxa, fundada em 1050 por líderes religiosos de Constantinopla, atual Turquia, e a protestante, fundada no século XVI por Martinho Lutero, foram as duas cisões mais importantes da história da Igreja, e ambas utilizaram como argumento os erros de Pedro por contestar a hierarquia e autoridades papais. Segundo, Papa Melquíades, nacionalidade africana, alguma região ao norte do continente, viveu entre 270 e 314, papado 311 a 314, 2 anos. Nome de batismo: Milcíades ou Melquíadas. Nome escolhido: Melquíades. Além de ter sido o primeiro papa de origem africana, foi responsável pelo início do processo que trouxe a paz à Igreja depois de muitos anos de perseguição pelo Império Romano. Sua aproximação ao imperador Constantino I garantiu a liberdade religiosa aos cristãos. Ele inaugurou a residência papal em Roma, quando ganhou do novo imperador romano um palácio que seria sede do governo cristão. Por 770 anos, os papas moraram no atual Palácio de Latrão, no Vaticano. Foi também sobre o seu breve comando que iniciou-se a construção da Basílica de São João. Foi a partir do papado de Melquíades que o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma. 3. Papa Silvestre I, nacionalidade italiana, viveu entre 280 a 335, papado 314 a 335, 21 anos. Nome de batismo: Silvestre. Nome escolhido: Silvestre I. Esse muita gente já ouviu falar, talvez por causa da corrida de São Silvestre, que ocorre entre São Paulo todos os anos, no dia 1º de dezembro, dia da morte do Papa. Foi também um dos papados mais longos e importantes da história da Igreja Católica. Sua relação harmoniosa com Constantino I permitiu ao catolicismo a expansão nas primeiras décadas de paz entre Igreja e Império Romano. A polêmica que envolve o seu papado é que, quando do Concílio de Nicéia, reunião que definiu a doutrina oficial cristã, a primeira declaração oficial de fé dos cristãos, Silvestre não participou, enviando emissários.
Foi o primeiro papa a quem foi atribuído o status de santo, sem que tivesse sido perseguido ou morto por suas convicções religiosas. 4. Papa Leão I, o Grande, nacionalidade italiana, viveu entre 400 e 461, papado 440 a 461, 21 anos, nome de batismo Leão Magno, nome escolhido Leão I. Desde muito jovem, Leão Magno era um religioso fervoroso e quando tinha apenas 30 anos de idade já trocava correspondência com os papas que o ajudou a ascender dentro da Igreja Celestino I. Seu papado foi um dos mais longos da história e ele ficou conhecido pelo poder de negociação que tinha com grandes líderes de exércitos bárbaros que assolavam a Europa naquela época. Por sua causa, Átila, líder do povo huno, poupou ataques a Roma, preservando a cidade de fiéis. O mesmo aconteceu anos depois, quando os vândalos pretendiam atacar o centro cristão do mundo. Mais uma vez, Roma foi poupada devido à intervenção de Leão I. Também foi o primeiro líder da igreja a declarar que os papas eram sucessores de São Pedro, tinha autoridade sobre todos os fiéis e qualquer pessoa, mesmo os bispos poderosos que se opuserem a tal ideia, eram extraditados. Foi também o Papa que defendeu a ideia de que Jesus Cristo tinha duas naturezas, uma humana e outra divina, união hipostática. 5. Papa Júlio II, nacionalidade italiana, viveu entre 1443 a 1513, papado 1503 a 1513, 9 anos. Nome de batismo Giuliano della Rovere, nome escolhido Júlio II. Conhecido por ascender ao poder na igreja através da influência e nepotismo de seu tio, Papa Sisto IV, o Papa Júlio II foi um importante e polêmico papa cristão. Ele vendia perdões, indulgências aos cristãos para financiar a construção de uma nova Basílica de São Pedro. Era amigo e mentor dos famosos pintores Bramante, Rafael e Michelangelo. Foi durante o seu papado, inclusive, que Michelangelo pintou o icônico teto da Capela Sistina. Em seus 9 anos de papado teve várias amantes, comprovadamente uma filha. Comandou exércitos militantes e liderou batalhas políticas, contrariando as leis da igreja na época. Foi ele que sancionou o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre posses portugueses e espanhola. Foi responsável pela expulsão da família Borgia, de quem era adversário dos estados papais. 6. Papa Paulo III, nacionalidade italiana, viveu entre 1468 a 1549, papado 1534 a 1549, 15 anos. Nome de batismo Alessandro Farnese, nome escolhido Paulo III. Antes de ser ordenado Papa, Alexandre já havia tido 4 filhos ilegítimos com uma nobre italiana. 2 de seus netos, inclusive, foram nomeados cardeais depois de sua posse. Era um homem que gostava de festas, carnavais e etc. O que marcou seu período foi, no entanto, as reformas que tentou implementar na igreja. Na época, Martinho Lutero emprenhava a sua reforma protestante e o Papa tentava conter tal protesto de várias formas. Foi o Papa que convocou o Concílio de Trento, uma contra-reforma que buscava responder às críticas dos protestantes. Estabeleceu a Inquisição Romana, criando amplos poderes de censura e de punição contra o que a igreja considerava heresia, e também excomungou o poderoso rei Henrique VIII, colocando a Inglaterra de lado no mundo católico, o que depois resultou no fundamento da igreja anglicana. Foi durante o seu pontificado que a famosa pintura O Dia do Juízo Final foi pintada na parede da Capela Sistina por Michelangelo, o pintor trabalhando contrariado. Retratou o Papa com uma serpente enroscada no corpo e orelhas deformadas. 7. Papa Pio IX,
Nacionalidade italiana. Viveu entre 1792 a 1898. Papado 1846 a 1878. 38 anos. Nome de batismo: Giovanni Maria Mastai Ferretti. Nome escolhido: Pio IX. Um papa desajeitado, nascido nobre, que foi parar na carreira teológica porque não conseguiu ingressar na carreira militar devido às crises de epilepsia. Tornou-se sacerdote aos 27 anos de idade e foi eleito papa com um discurso liberal em uma época em que a igreja estava dividida entre reformistas e conservadores. Apesar de se dizer liberal, teve um dos papados mais conservadores da história. Foi em seu pontificado que estabeleceu como dogma a infalibilidade papal, medida que afirma que o Papa está sempre correto em suas decisões, uma vez que age amparado pela assistência sobrenatural do Espírito Santo. Depois de São Pedro, teve o reinado mais longo da história e condenada a qualquer ideologia que fazia parte do mundo moderno. Agia contra o judaísmo, o racionalismo, o comunismo, o panteísmo, tudo que estivesse fora do que considerava as diretrizes católicas. Foi beatificado no ano 2000 sobre muitas controvérsias. 8. João 23. Nacionalidade italiana. Viveu entre 1881 e 1963. Papado 1958-1963, 4 anos. Nome de batismo: Ângelo Giuseppe Roncalli. Nome escolhido: João 23. O homem que entrou para a vida religiosa aos 16 anos de idade acabou por ser considerado um dos melhores papas da história, lembrando como sendo o papa bom. João 23 teve um papado curto devido à sua idade avançada, mas implementou uma série de reformas que colocaram a igreja no clima no século XX. Pregou a tolerância e o ecumenismo, mudou radicalmente a relação com outras religiões, dialogando sempre com judeus e muçulmanos, por exemplo, e abandonou o latim em seus cultos, passando a usar a língua local italiana para falar com os devotos em eventos públicos. Foi acusado de ser maçom, esquerdista e herege por católicos conservadores, por pregar a liberdade religiosa em uma época pós-Segunda Guerra, com o planeta abalado e dividido. Emitiu um documento sobre os direitos fundamentais e dignidade a todos os seres humanos. Foi beatificado em 2000 e canonizado em 2014. 9. Papa João Paulo II. Nacionalidade polonesa. Viveu entre 1920 a 2005. Papado 1978 a 2005. 26 anos. Nome de batismo: Karol Józef Algetita. Nome escolhido: João Paulo II. Há séculos a Igreja Católica não elegia um papa que não fosse italiano, e Karol quebrou o ciclo. Seu papado foi o terceiro maior da história. Muito popular, João Paulo II começou sua vida religiosa muito jovem, perdeu toda a família antes dos 21 anos de idade, e trabalhava como ator e roteirista antes de iniciar a vida na teologia. Muito culto, falava mais de 10 línguas e era o doutor em teologia pela Universidade Católica de Lublin, na Polônia. Levou a religião católica aos 4 cantos do mundo, tendo viajado para mais de 120 países e consagrando-se como um dos papas mais importantes e articulados da história. Apesar de ter sido baleado por um fanático turco em plena praça de São Pedro em 1981, o Papa só veio a falecer em 2005 de agravamento de saúde devido a um mal de Parkinson. 10. Papa Francisco. Nacionalidade argentina. Viveu entre 1936 e papado 2013. Nome de batismo: Jorge Mário Bergoglio. Nome escolhido: Francisco. Formado em filosofia e doutor em teologia, foi ordenado sacerdote aos 30 anos de idade e ascendendo rápido dentro da igreja. Enquanto arcebispo em Buenos Aires, ficou conhecido por posicionamentos conservadores, como a oposição ao casamento homoafetivo, aberto ao uso de métodos contraceptivos.
Foi acusado em 2005 de envolvimento e negligência durante a ditadura militar argentina, negando, no entanto, qualquer das acusações. Após ser eleito Papa, Francisco começa a desenhar uma trajetória que promete entrar para a história como uma das mais importantes da Igreja, por ser extremamente popular, devoto de São Francisco de Assis e assim adepto de costumes simples e humildes, sempre antenado aos acontecimentos do mundo e atuando com um espírito mais harmonioso e aberto ao diálogo. O Papa Francisco tem se destacado como pontífice, sempre antenado aos acontecimentos do mundo e atuando com um espírito mais harmonioso e aberto ao diálogo. O Papa Francisco tem se destacado como pontífice, com grande potencial discursivo, inteligência diplomática e carisma cativante. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, dá um like nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho para que quando nós postar mais vídeos vocês possam receber em primeira mão. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.